Nossas propostas alternativas. Não vemos a crise como sendo uma crise de excesso de gastos, mas de falta de receita. Reforçamos que a PEC deveria ser discutida com a sociedade em um amplo debate nacional. Se possível, decidida por meio de plebiscito ou referendo ou como proposta em um contexto eleitoral. Não encaramos as demandas sociais como meros custos a serem suprimidos, mas como investimento em seu próprio povo, pois povo saudável e bem educado será um povo com maior produtividade e gerará mais riqueza. Sem falar que as demandas sociais são um fim em si mesmo. Para que governar um país, se não para o bem-estar do seu povo? Por isso, sugerimos aumento de receita e corte de gastos não globais, mas especificamente em determinadas áreas. Sendo assim, faremos as seguintes propostas. 1. Combater a sonegação fiscal. Hoje, a perda com a sonegação, segundo o Estadão, é de 420 bilhões por ano. Causa mais prejuízo ao Tesouro do que a corrupção comum, estimada em 200 bilhões de reais, segundo o mesmo jornal. Para isto, pensamos que devem ser estabelecidos os seguintes mecanismos para combater efetivamente a sonegação. Prisão para quem sonega acima de 100 salários mínimos. Perda da concessão para a empresa de rádio e TV que forem condenadas em última instância por sonegação. Multas altas direcionadas aos donos das empresas sonegadoras para que vendam suas ações para outros empresários de nacionalidade brasileira. Julgamento prioritário para caso de sonegação. Restituição do valor desviado já na condenação em segunda instância. Reestabelecimento da CPMF não só para arrecadar dinheiro, mas como forma de combater também a sonegação fiscal, uma vez que este imposto é muito difícil de ser sonegado e também permite verificar as sonegações passadas das empresas. 2. Ajuda a empresa em dificuldade financeira. Liberação de crédito para as empresas voltarem a investir. Aprovação de uma lei de leniência que não leve as empresas envolvidas em corrupção à falência, como está acontecendo com as empresas envolvidas na Lava Jato. A empresa não pode ser criminalizada, o empresário sim. Hoje, a construção civil, a indústria naval e todas as atividades envolvendo as empreiteiras estão destruídas. 3. Desvalorização progressiva e suave do câmbio, de forma a incentivar a exportação para evitar a doença holandesa. Faremos um vídeo só sobre a doença holandesa posteriormente, mas, de maneira simplista, definimos doença holandesa como a desindustrialização causada pela exportação de produtos primários, como mercadorias agrícolas e extrativistas. Para evitar este processo, sugerimos taxação da exportação de produtos primários e de baixo valor agregado, e o uso da arrecadação para financiar a indústria exportadora e a agricultura. 4. Política de desindexação. Arranjar uma nova forma de reajustar os preços administrados, praticados, por exemplo, com a energia elétrica. Isto para minimizar a influência do câmbio. 5. Fim das desonerações fiscais dadas às empresas durante o governo Dilma. 6. Corte de gastos. Fim de qualquer tipo de salário indireto ou mordomia, como carros, auxílio moradia, plano de saúde e etc. para parlamentares, magistrados, presidente da República, ministros e demais funcionários públicos que ganhem mais de 10 salários mínimos. Fim de pagamento de propaganda em rádio e televisão do governo. Em lugar disso, o governo teria direito a alguns minutos por mês em cada emissora gratuitamente, já que as emissoras de rádio e TVs são concessão do Estado. Fim das pensões por morte, exceto para as viúvas com mais de 40 anos e que já estejam casadas há pelo menos 3 anos. Exceto também para órfãos civilmente incapazes. 7. Reforma tributária para acabar com a regressividade dos impostos brasileiros, ou seja, no Brasil, quem ganha pouco paga muito imposto. Quem tem muito paga pouco imposto. Então, sugerimos aumentar o imposto sobre herança, regulamentar o imposto sobre grandes fortunas que já está na Constituição,
criar imposto sobre grandes propriedades, criar imposto sobre dividendos, retirar impostos que taxem o reinvestimento das fábricas, unificar o ICMS de todos os estados e assim acabar com a guerra fiscal. Toda ou a maior parte da receita ganha com os impostos servirão para diminuir os impostos indiretos que incidem principalmente sobre a população mais pobre, que são aqueles impostos ligados ao consumo. A camada mais pobre é a que faz girar a economia com mais força e eficiência. Ao diminuirmos a carga tributária sobre os tributos indiretos, melhoramos também, em consequência, a distribuição de renda.